Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Nino. O vídeo de hoje é como minimizar os riscos percebidos nos serviços de consultoria. Primeira coisa é por que a relação é arriscada, de consultoria. Isso é muito interessante porque você vai ver no post, os serviços têm 4 características que diferenciam serviços de produtos. Uma delas é a intangibilidade. O fato dos serviços, e a consultoria obviamente é um serviço, serem intangíveis, faz com que o cliente ele tenha dificuldade de compreender o que é uma consultoria. Se ele tem dificuldade de compreender aquilo, é óbvio que ele vai ter dificuldade de comprar uma consultoria. Mais que dificuldade de compreender, por conta do que ele acha que consultoria é, seja pelas comunicações que ele viu, seja por depoimentos de colegas dele que já trabalharam com consultorias, mesmo que ele mesmo nunca tenha trabalhado, ele também vai usar isso para poder formar as suas expectativas em relação à consultoria. Então ele ouve falar, por exemplo, de que alguém contratou uma consultoria e o consultor nunca estava presente. Outro vai dizer que o consultor cobrava 3 horas de trabalho e trabalhava só uma. Tudo isso vai gerando uma série de riscos na cabeça dele e como ele tem dificuldade de compreender, não dá para você pegar um serviço de consultoria, como é um livro, folhear, sentir cheiro, etc. Ele fica com essa insegurança, na hora de contratar os serviços de consultoria. Então, o grande problema aqui que a gente observa é que, pelo simples fato, simples entre aspas, que consultoria é um serviço e serviços são intangíveis, essa intangibilidade vai dar essa sensação de risco percebido. E por que é importante você entender que é uma sensação, uma impressão que ele tem de risco percebido? Porque não importa, na gestão do seu relacionamento com clientes, não importa se existe um risco ou não. É que nem psicologia, o que importa é o que o paciente pensa. Então, se ele acha que ele tem um amigo imaginário lá com que ele fala, se o rapaz é um faquir e se olha no espelho e se vê gordo, isso aí é indiferente. Para ele aquilo é verdade. Então, o que importa é o que o cliente percebe como sendo verdade e ele vai perceber que há risco nessa relação. Essa relação é arriscada para ele, haja esse risco de maneira concreta ou não. Uma vez que existe, então, esse risco, dada a intangibilidade da consultoria, e ao que ele vem, as expectativas que ele vem gerando por conta da experiência dele passada com consultores, do que outros falam, do que ele ouve você mesmo falar, outros consultores parecidos com você, a gente tem que minimizar esse risco percebido. E como é que a gente faz para minimizar, então, os riscos percebidos e reduzir a potencial insegurança do cliente? A resposta é simples. Você precisa tangibilizar o seu serviço. Ele é intangível, isso é um problema, gera esse risco percebido, essa percepção de risco, que vai se desdobrar em segurança, então eu tenho que tangibilizar o meu serviço para reduzir as inseguranças, reduzindo o risco percebido. Como é que eu tangibilizo o meu serviço? Com as evidências tangíveis. Você eventualmente pode ter ouvido falar em provas sociais, isso aqui talvez seja uma coisinha desse tamaninho nas evidências tangíveis, que vão, por exemplo, desde como é que você se veste, se apresenta, o vocabulário que você escolhe adotar para os seus e-mails, a sua apresentação de PowerPoint, uma série de coisas. E eu vou dar aqui alguns exemplos de o que você consegue fazer para tangibilizar, oferecer provas, evidências tangíveis que, portanto, evidenciem que você, de fato, pode entregar aquilo que você está prometendo, que aquelas expectativas que ele tem, que o cliente tem, vão ser cumpridas. Então, o que você pode fazer de maneira muito fácil, muito simples, que está ao seu alcance, mesmo que você estiver começando? Você colocar depoimentos de clientes. Ah, Nino, eu não tenho cliente. Tá bom, coloca de quem você já trabalhou, aluno seu, colegas de mercado, então dar depoimentos. Colocar selos, por exemplo, selos de certificado do Google, selo lá de Scrum Master, da Scrum Alliance. Então, selos que ajudem também a reforçar o posicionamento que você tem e o que você fala que você é bom em tal hora é verdade. Está lá um selo. Prêmio, vale a pena você colocar. Afiliações. Então você faz parte do conselho da sua área de especialidade. Você faz parte você é um profissional chancelado por um órgão importante na sua área de atuação. Você colocar exemplos de que você está na mídia, como autoridade, com reputação em certo tema, comentando sobre certo assunto. Então são várias formas de você tangibilizar
o seu serviço e minimizar essa percepção de risco, colocando portfólio, logo de cliente, etc, etc. O importante aqui é que você, em qualquer momento da relação, como vai haver sempre esse duelo entre expectativas e percepções, risco percebido e insegurança, é que você sempre passe evidências tangíveis. Não é só no momento da venda, é para concretizar a venda e depois, claro, você vai ter que ir sustentando isso durante a relação toda e, eventualmente, por exemplo, se precisar, se e quando for necessário, recuperar um cliente. Agora, deixa eu fazer então um resumo do que a gente falou aqui em relação a como minimizar os riscos percebidos nos seus serviços de consultoria. Bom, então como resumo, a gente falou hoje de como minimizar os riscos percebidos na consultoria, nos serviços de consultoria. Esses riscos existem porque todo serviço é intangível, a consultoria é um serviço, portanto a consultoria é intangível. Sendo intangível, eu aumento na cabeça do meu cliente, do meu potencial cliente, essa percepção de risco, quer ele exista ou não, ele percebe como risco, fica inseguro, isso vai dificultar a minha contratação, a minha gestão do relacionamento com esse cliente. Então, para eu trabalhar, cooperar, ficar em harmonia com essa dinâmica da definição de serviços e consultoria ser intangível por definição, eu preciso apresentar para esse cliente inseguro provas concretas, ou tentar deixar de maneira mais palpável para ele evidências que digam que não, pode ficar tranquilo porque eu tenho essas provas que me ajudam a deixar você mais seguro em relação ao que eu estou te prometendo, ao que eu estou te vendendo. E essas provas, essas evidências tangíveis vão desde a maneira como você se veste, como você faz uma apresentação, o seu local de trabalho, de reunião junto com o cliente, as suas entregas, né, um relatório que você entrega, um relatório que você apresenta e, obviamente, você pode usar diversas outras muito fáceis de se trabalhar, como depoimentos, o perfil da sua equipe, logotipos lá com o portfólio dos clientes que você trabalhou, depoimentos de ex-clientes, você lá na mídia, você dando aula e uma série de outros artifícios, tá bem? Complementa o seu estudo com um post no blog. Se você curtiu, curte, compartilha, comenta aí, fica à vontade, pode mandar mensagem, eu respondo tudo sempre. Foi um grande prazer. Se tiver com alguma necessidade de dúvida, coloca hashtag no Responde, eu vou identificar e vou te responder também. Tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.